Bom dia, meu Rio de Janeiro. Bom dia, povo do meu Brasil. Bom dia, mundo. Bom, são 5h30 e eu estou de pé desde as 4h30, pois é dia de trabalho. Hoje é meu plantão na sede do Conselho Tutelar, aqui na sede de um Conselho Tutelar aqui na cidade do Rio de Janeiro. Bom, a pergunta que não quer calar, feita no vídeo feito ontem, quarta-feira, dia 18 de março de 2015, ela permanece no ar. Resolução municipal aqui da cidade do Rio de Janeiro diz que o Conselho Tutelar será, a composição será de 5 conselheiros tutelares titulares e 5 conselheiros tutelares suplentes. Já li algumas leis, alguns documentos, orientações de pessoas que escrevem livros sobre conselho tutelar, que o suplente ele deverá assumir na falta de um dos conselheiros titulares, pois o conselho tutelar ele não pode funcionar com menos de 5 conselheiros tutelares atuando, tá? Sendo que aqui no município do Rio de Janeiro, graças às garantias, e eu agradeço, né, a todos que contribuíram para que nós, conselheiros tutelares, tivéssemos essas garantias trabalhistas que temos hoje, como direito a férias, direito a 13º salário, entre outras coisas. A lei é sancionada em 2012 pela nossa presidenta Dilma Rousseff. Estou muito feliz porque a presidenta sancionou essa lei. Sendo que aqui na cidade do Rio de Janeiro, penso eu que este direito do conselheiro tutelar a gozar as suas férias não está sendo, digamos assim, respeitado na íntegra. Desculpe-me se esta palavra não é a mais adequada para o momento, mas penso eu que não é por aí, né? Não está sendo, talvez, respeitado na íntegra a partir do momento que o conselheiro tutelar titular entra em gozo de férias e o município não convoca um suplente para assumir aquela vacância, né? Aquele buraco que fica nos trabalhos do Conselho Tutelar, tá? Ou seja, esta vacância que fica quando um conselheiro tutelar titular entra de férias vem sobrecarregar os 4 conselheiros tutelares que permanecem trabalhando. Porque, além de termos que dar conta dos casos de nossa referência, pois cada conselheiro tutelar, tá, vale ressaltar que os casos do conselho são de todos os conselheiros tutelares, são do colegiado. Sendo que cada conselheiro tutelar, ele fica como referência de um caso, ou seja, fica atuando mais diretamente naquele caso, fica responsável por ter que responder o MP, fica responsável em fazer visita domiciliar quando necessário, fica responsável em ir até a casa da pessoa, convocá-la para comparecer ao conselho tutelar. Isto tudo fica a cargo do conselheiro tutelar de referência do caso. Quando um conselheiro tutelar titular entra de férias, este conselheiro tutelar que já tem uma demanda grande de casos ou procedimentos sobre a sua referência, tem que assumir também, né, os plantões do conselheiro titular que entrou de férias e também tem que assumir os seus casos, tá? Tem que responder MP, porque a cobrança é grande, né? Os prazos são assim, 10 dias para a resposta, tá? E os conselhos tutelares aqui no Rio de Janeiro, a demanda é muito grande.
como eu coloquei ontem, né, quando cheguei da reunião do colegiado, ontem, quarta-feira, dia 18 de março de 2015, né, que às vezes eu me sinto assim, em um hospital público, onde existem diversas pessoas acidentadas e que eu tenho que atender aquelas pessoas, tá? Conselheiro tutelar aqui no Rio de Janeiro, e eu falo especificamente do Conselho Tutelar, onde eu estou exercendo esta nobre função de conselheira tutelar, tá? Ali é um local onde eu tenho hora para chegar, porém não tenho hora para sair, tá? O que tem prejudicado a minha vida acadêmica, ou seja, o que está parecendo para mim é que conselheiro tutelar não pode ter vida fora do conselho tutelar, ou seja, conselheiro tutelar não pode estudar, conselheiro tutelar não tem tempo para se aperfeiçoar, tá? Até porque a maioria, né, como eu citei no vídeo de ontem, e nós temos a tendência a usar o que? O nosso exemplo. Então, eu tenho que usar o meu exemplo. O que eu tenho como referência é o meu exemplo, tá? Então, no caso desta conselheira aqui, Anísia Nascimento, tá? A maioria das reuniões são às quintas-feiras, reuniões que existem, né, com a saúde, às vezes reuniões que existem na coordenadoria regional de educação. As reuniões são sempre é muito forte, digamos, são geralmente às quintas-feiras. Então, quem é plantonista na quinta-feira não tem o direito de participar de nada, porque é no dia do seu plantão, e no dia do plantão, o conselheiro plantonista obrigatoriamente tem que estar na sede do Conselho Tutelar, de 9 às 18 horas. Mas, repito, esse horário de 9 às 18 é somente na teoria, porque, como a demanda do Conselho é muito grande, esta conselheira que vos fala já ficou na sede do Conselho até às 23h30, foi o horário máximo que eu já fiquei até hoje, até às 23h30 na sede do Conselho, atendendo pessoas. Vale ressaltar, horário máximo no dia do meu plantão, dia de quinta-feira, porque já teve sexta-feira, dia que eu sou apoio, de ficarmos, eu e outro conselheiro tutelar, até quase às 0 horas na sede do Conselho, atendendo. Já ficamos, eu e o outro conselheiro tutelar, que é plantonista, dia de sexta-feira, virados, né? Simplesmente virados. Já começamos a atuar em uma determinada situação às 16 horas da sexta-feira e paramos às 6 horas da manhã do sábado, isso porque não tínhamos mais condições físicas, nem esta conselheira, nem o conselheiro tutelar, que é o plantonista de sexta-feira, e nem o motorista, nós não tínhamos mais condições físicas para continuar atuando. Então, demos uma parada no sábado, às 6 horas da manhã, fomos cada um para suas casas descansar um pouco e continuamos a nossa atuação no sábado, a partir das 14 horas. Isso só para pegar um exemplo, tá? Isto tudo, refiro-me ao Conselho Tutelar, onde exerço a função de conselheira tutelar aqui no município do Rio de Janeiro. Bom, além disso, a outra pergunta que não quer calar é a questão do pagamento do conselheiro tutelar estar diretamente ligada ao envio de atas para a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, se não enviar ata, o conselheiro tutelar, segundo os meus colegas de trabalho, meus companheiros de trabalho, se não enviarmos a ata assinada por todos os conselheiros tutelar, ficaremos sem pagamento. E como eu falei, começa dia 18, dia 19, o desespero começa, porque tem que ser confeccionadas 4 atas para ser enviada para a prefeitura. Hoje, por exemplo, a minha mesa de trabalho está lá na sede do meu conselho,
recheada de papéis, porque é muito trabalho. E quando acontecem essas coisas, eu vinha mantendo a minha mesa arrumadinha. Mas quando acontecem essas coisas, quando o excesso vai além do excesso, digamos assim, né, a mesa de trabalho desta conselheira fica abarrotada de papéis. Minha mesa está lá abarrotada de papéis. Hoje eu terei que chegar no conselho, vou tentar chegar lá bem antes das 9 horas, né? Vou sacrificar minhas horas de estudo, porque eu vou para o conselho mais cedo, chegar lá bem antes das 9 horas para procurar um caso que uma determinada conselheira escreveu para eu confeccionar a ata referente à quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas, no mês de fevereiro. Vocês podem olhar no site do CMDCA Rio, www.cmdcario.rio.gov alguma coisa, mas qualquer coisa é só vocês colocarem, entrarem no Google e coloca lá no Google CMDCA Rio, que vocês vão serem encaminhados para o site do CMDCA Rio. Lá no site do CMDCA Rio, vocês podem dar uma olhada na escala dos conselheiros tutelares de plantão, tá? E aí vocês podem acessar a escala dos conselheiros tutelares de plantão no período do carnaval. Ou seja, no período do carnaval, o conselho tutelar funcionou em forma de plantão, certo? E como a reunião do colegiado é em um desses dias que o conselho tutelar funcionou em forma de plantão, ou seja, apenas um conselheiro tutelar de plantão, como está lá no site do CMDCA, eu vou ter, que criar uma ata referente a este período de carnaval, onde todos deveremos assinar, segundo os meus colegas, para podermos garantir o nosso saláriozinho do final do mês. Ou seja, para onde vai o direito trabalhista do conselheiro tutelar? O direito trabalhista do conselheiro tutelar, o direito de receber o seu salário, porque como não existe mais escravidão, todos os trabalhadores têm direito a receber um salário no final do mês. Todos os trabalhadores. Conselheiro tutelar é um trabalhador que exerce uma função, tá, de grande relevância pública. Para isto, o conselheiro tutelar, e eu vou falar a nível de município do Rio de Janeiro, tá? O conselheiro tutelar, para se inscrever para conselheiro tutelar, ele precisa apresentar 4 certidões de antecedentes criminais, que são as certidões dos 4 ofícios daqui da cidade do Rio de Janeiro. O conselheiro tutelar, aqui na cidade do Rio de Janeiro, ele precisa ter, no mínimo, 2 anos de experiência com em trabalho ativo, diretamente ligado a crianças e adolescentes. O conselheiro tutelar, depois que ele faz a inscrição, que a sua inscrição é aprovada e aceita, ele precisa passar por uma prova, ou seja, fazemos um concurso público aqui para ser conselheiro tutelar, tá? Depois disso, o conselheiro tutelar tem a fase mais difícil, que é a campanha, tá? Precisamos fazer campanha sozinhos, cada conselheiro tutelar faz a sua campanha como pode, pois precisamos angariar votos para assumir como conselheiro tutelar aqui na cidade do Rio de Janeiro, tá? E aí depois que assumimos como conselheiro tutelar, precisamos todo mês, para ter direito a receber o nosso salário ou os nossos proventos, não sei se eu posso falar assim, mas apesar de acreditar que proventos é só no caso do funcionalismo
público, né, funcionalismo público no sentido daquelas pessoas que fizeram concursos e são funcionários públicos efetivos, tá? Nós temos que, além de tudo isso que eu falei, ter que atender uma demanda muito grande de pessoas na sede do conselho, ter que fazer notificação, porque no conselho tutelar onde eu trabalho é o conselheiro tutelar que faz tudo, tá? O conselheiro tutelar que digita a notificação, que sai para entregar a notificação na mão das pessoas, tá? É o conselheiro tutelar que faz tudo. Então, o conselheiro tutelar tem que fazer a notificação, o conselheiro tutelar tem que digitar ofício para a MP, digitar ofício para a Defensoria Pública, digitar ofício com relação à transferência de conselho, etc. Além de termos que fazer isso tudo, temos que estar também preocupados em confeccionar atas para enviar para a prefeitura, pois, segundo os meus amigos de trabalhos, que são conselheiros mais antigos do que eu, tá? Todos no conselho tutelar onde eu sirvo, onde eu trabalho, onde eu estou conselheira tutelar, são mais antigos do que eu. Segundo eles, se essa ata não for enviada, ficaremos sem pagamento. Então aí entra um certo desespero, né? Principalmente em quem depende exclusivamente do seu salário como conselheiro tutelar para sobreviver. Eu, Anísia Nascimento, estou pedindo esclarecimento. Por favor, promotores de justiça, juízes, advogados, ajude-me, porque eu estou precisando de esclarecimento com relação a estas coisas que acontecem aqui na cidade do Rio de Janeiro e que eu, Anísia Nascimento, na minha santa ignorância, como dizia minha avó, santa ignorância, eu, Anísia Nascimento, não estou entendendo. A minha cabeça não está conseguindo entender estas coisas. Até porque já li a Constituição várias vezes, já li CLT, né, já passei em concursos públicos, né, já assumi cargos públicos, né, sou concursada de algumas cidades, né, aqui do estado do Rio de Janeiro, e nunca vi tal coisa. Nunca vi salário de um trabalhador estar associado a ter que enviar ata para poder receber o seu salário. Eu nunca vi tal coisa. Eu estou precisando de ajuda. E uma outra coisa também, conselheiro tutelar não tem direito a estudar, conselheiro tutelar não tem direito a aperfeiçoar-se. Também preciso saber disso, porque não entra, né, no nosso trabalho, não entra isso, você ter que tirar tempo para o estudo. E eu penso que o estudo, a leitura, tá? Eu penso que isso é primordial para qualquer profissional. E principalmente para profissionais como conselheiro tutelar, como os professores, como médicos, né, como pessoas que lidam diretamente com pessoas. Quem lida diretamente com pessoas, quem está responsável por tomar medidas, por tomar decisões, eu penso que são pessoas que precisam estarem sempre estudando, precisam estarem sempre atualizando-se. E eu, como já falei, eu tenho que me pegar como exemplo, porque eu só posso falar por mim. Eu, por exemplo, desde que assumi em 2014 como conselheira tutelar, eu não tenho tido tempo de levar a minha vida acadêmica. Para vocês terem uma ideia, coisa que nunca aconteceu na minha vida, aconteceu no semestre passado. Eu perdi, porque eu esqueci de fazer as minhas inscrições em disciplinas. Tá? Esqueci de fazer as minhas inscrições em disciplinas. Quando eu fui ver, já havia passado o período. Corri à universidade para tentar fazer a minha inscrição presencial. Quando cheguei à universidade, era o último dia para fazer o trancamento.
tá? Então, no semestre passado, fiquei sem estudar. Esse semestre, decidi que vou retornar à minha vida acadêmica, tá? Me inscrevi nas minhas disciplinas e já estou, neste início de semestre, por causa do Conselho Tutelar, enfrentando problemas para comparecer às aulas, certo? Então, conselheiro tutelar não tem direito a ter vida fora do conselho, porque, afinal de contas, temos as legislações, as leis, que dizem que a carga horária do conselheiro tutelar é de 30 horas semanais. Digo a quem tem interesse em ser conselheiro tutelar, isto é só no papel, tá? De início, já de cara, né, falando no popular, de cara, tá? A carga horária do conselheiro tutelar já ultrapassa as 30 horas semanais, tá? Porque você tem que fazer plantão na sede do conselho, você tem que ficar de plantão com o celular do conselho à noite de madrugada, onde você é chamado por hospitais, por delegacias, onde famílias ligam pedindo ajudas, né? Então, já de cara, já ultrapassa, tá? Você tem que atender na sede do conselho, né? Como conselheiro de apoio, falando no caso do município do Rio de Janeiro. Então, só em 2 dias de trabalho, a carga de trabalho do conselheiro tutelar, porque na sede do conselho tem que permanecer de 9 às 18. Tem que trabalhar, cada conselheiro tutelar, um dia da semana fica a noite inteira de plantão. Só aí, em 2 dias de trabalho, de 9 às 18 horas, e mais uma noite de trabalho, de 18 às 9 horas da manhã do dia seguinte, você já ultrapassou as suas 30 horas de trabalho, tá? Porque você já ficou 24 e mais de 9 às 18, mais 9 horas. Então, só aí você tem o quê? Você já tem 33 horas de trabalho. Além disso, você, uma vez por semana, você tem as suas visitas, né, domiciliares que você precisa fazer, né, que você precisa sair para entregar a notificação, tá? Você tem, além desse trabalho, você tem que digitar relatório para o MP, como já falei anteriormente, digitar relatório para a Defensoria Pública, digitar notificação, sair para entregar tais notificações, tá? Então, só nisso, a sua carga de horário já ultrapassou de 30 horas semanais muita coisa. Uma conselheira tutelar de primeiro mandato pedindo esclarecimentos a quem possa ajudar, a quem possa esclarecer. E penso que as pessoas mais indicadas para ajudar-me são os promotores de justiça, são os juízes, né, são promotores de direitos da infância, da criança e do adolescente, conselheiros tutelares, né, antigos que já estão aí com diversos mandatos, tá? Eu deixo aqui o meu vídeo e que a partir de hoje eu pretendo fazer um vídeo colocando algumas coisas. Eu pretendo fazer, né, quiçá, todos os dias. Caso contrário, farei sempre que puder, estarei fazendo um vídeo, estarei colocando os meus questionamentos, minhas dúvidas e solicitando ajuda à sociedade, solicitando ajuda a você que está assistindo este vídeo agora aqui no YouTube ou no Facebook, em qual rede social aí que você esteja assistindo este meu vídeo. Tenha um excelente dia e que Deus abençoe a cada um de nós e que nós possamos ter forças, seja em qualquer área que você trabalhe, que você possa ter força para continuar lutando. Afinal de contas, a nossa esperança é esta, né? A esperança de podermos lutar cada dia por um mundo melhor. Um abraço, que Deus abençoe.